Após comprar e distribuir milhares de livros gratuitamente, Felipe Neto é chamado de oportunista. O youtuber também foi alvo da campanha hashtag Paz contra Felipe Neto. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Wilson. Mentira, galera, que mentira dele, vai ser apresentado por Matheus. Opa, gente! Matheus Versosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, já quero pedir para vocês deixarem o seu gostei aqui embaixo para ajudar o canal e se inscrever caso ainda não esteja inscrito. Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês é para ativarem o sininho. Assim, sempre que sair uma notícia nova, você receberá uma notificação no seu celular. Uma coisa simples e ajuda nós pra caramba. Recado dado, vamos pro vídeo. Nos últimos dias, o assunto que mais tomou conta da internet foi a censura feita pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, contra livros que estavam em exposição na Bienal. O prefeito tentou barrar a comercialização de livros com a temática LGBT, porém, o Felipe Neto tomou uma atitude elogiada por muitos. O youtuber decidiu comprar todos os livros com essa temática e distribuir gratuitamente para a população. Obviamente, apesar dos elogios, essa atitude foi bastante criticada por parte de pessoas que aparentemente estavam favoráveis à medida tomada pelo prefeito Crivella. No Facebook, postagens de vários usuários criticando o youtuber viralizaram na rede, como por exemplo nesse caso, onde o usuário escreveu o seguinte: lógico que em nenhum momento ele pensou em doar cestas básicas aos carentes. Ele sabe que a mídia é tão medíocre quanto ele e que fazer isso não daria holofote. No fim, é só um cretino oportunista afagado por um jornalista medíocre. Em contrapartida, posts elogiando a atitude do YouTube também viralizaram, como por exemplo esse da página Burn Book. Aplausos para o Felipe Neto, que distribuiu mais de 14 mil livros com a temática LGBTQ+, na Bienal, com os dizeres: esse livro é impróprio para as pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. Além de pessoas comentando nas redes sociais, vários youtubers conhecidos se manifestaram sobre o assunto, hein? Mas antes de darmos continuidade, vamos a uma indicação de um dos nossos anunciantes. Roda! Ativação de S, colói um contador em cada monstro que chama. Acabe com ela! Ai! Fedora Run, que olha só que beleza, o ROM não está incluído. Vale lembrar que esse é um dos anunciantes que estão colaborando com o New York Treta. Por esse motivo, não se esqueça de dar uma passada no canal dele. Vai que você aí de casa curta o conteúdo. Mas dando continuidade com a notícia, youtubers como Mamãe Falei, Rogério Betim e o Jacaré de Tanga comentaram sobre essa polêmica envolvendo o Felipe Neto. A começar pelo Mamãe Falei, que ficou do lado do Felipe Neto nessa treta e afirmou que a atitude que ele teve em comprar os livros não foi racional. Afinal de contas, o dinheiro que ele gastou com os livros, ele ganhou com o marketing em torno dessa polêmica toda. Vamos ver um pouco do ponto de vista do Arthur. Roda aí. O que o Felipe Neto fez? O Felipe Neto foi lá, pegou uma série de livros, comprou lá uma série de livros e com temática LGBT, comprou milhares de exemplares e distribuiu gratuitamente para as pessoas que estavam lá. Eu não acho isso nem um pouco fora de lógica, uma vez que a gente vive num mundo capitalista. Vamos fazer uma conta aqui. Quanto será que ele gastou de dinheiro para comprar isso daí? Eu não tenho a menor ideia de quanto ele gastou. Dá para fazer, é uma informação fácil de achar, tá? Se você procurar, você vai achar. Quanto isso será que rendeu de marketing, né, para ele? Uma vez que, cara, o Brasil inteiro tá falando disso. Então o cara comprou milhares de livros, tal. Se você pensar em termos de propaganda, valeu a pena ou não valeu? Valeu a pena. Então não me causa nem um pouco de espanto uma figura pública, seja quem quer que seja, comprar milhares de livros para distribuir por causa da temática, por causa da polêmica do momento. Eu sinceramente acredito que foi uma jogada capitalista muito inteligente, né, do Felipe Neto. Acho que com certeza a propaganda valeu a pena, tá? E agora o pessoal tá até colocando um vídeo dele, parece que é de 10 anos atrás, onde ele chama as pessoas de viadinho, não sei, eu não vi o vídeo inteiro, vi um trecho do vídeo, onde até concordo com ele naquele vídeo lá, onde ele diz que, né, existe o homossexual e existe o viadinho que quer te encher o saco, quer impor pra você que você tem que ser bissexual, não sei, não entendi direito, não vi completo, vi um trechinho do vídeo no Instagram, mas basicamente tá toda essa polêmica. Tecnicamente o que aconteceu foi que a prefeitura mandou seus fiscais lá, a Justiça do Rio de Janeiro expediu uma liminar que impedia
os fiscais de recolherem os livros. Aí, se não me engano, o TJ, o Tribunal Colegiado, expediu uma liminar, aliás, derrubou a liminar. Então não pode sim o fiscal ir lá e recolher o livro. E essa questão foi pro Supremo, e se não me engano foi o Dias Toffoli que deu uma liminar que não pode recolher livro, coisa nenhuma, isso é censura, isso não sei lá. Então, olha como a coisa escalou, né? O prefeito foi lá, mandou recolher o livro. Aí teve uma liminar da primeira instância, falou, não, você não pode recolher o livro. Aí foi pro colegiado, o Tribunal de Justiça Colegiado falou, pode sim recolher o livro, suspende a liminar, vai pra cima e recolhe os livros. Aí foi pro Supremo, o Supremo falou, não pode recolher o livro. Então assim, gente, pra vocês verem como no Brasil, infelizmente, a gente gasta dinheiro público, a gente gasta horas da nossa energia, da nossa máquina pública para fazer esse tipo de questão que deveria ser elementar para mim, tá bom? O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, errou feio, não porque o Rio tem outros problemas, mas porque é sim uma tentativa de censura. Não devemos de maneira nenhuma apoiar esse tipo de coisa. Indo na contramão do Arthur, o canal Jacaré de Tanga criticou a atitude do Felipe Neto e apoiou a medida tomada pelo prefeito Crivella. No final, ele ainda deu o seu resumo do Felipe Neto para o público. Vamos dar uma olhadinha juntinhos, hein? Tete a tete. Nós temos um cavalo velho que pinta o seu cabelo de azul na frente de uma câmera e ainda fala um monte de besteiras para o seu filho. Inclusive, ele ainda acha que pode dar pitaco na sua educação. Mas certamente você deve estar se perguntando, ora, mas quais seriam as reais intenções do Felipe Neto em fazer toda essa, queira ou não queira, autopromoção da sua imagem? Ora, saiu recentemente uma notícia de que o YouTube não irá mais monetizar canais Kids, ou seja, com a mesma temática do Felipe Neto. Se fodeu! Ou seja, Felipe Neto estaria tentando se aproximar cada vez mais dessa militância para conseguir angariar público para seus canais alternativos. Até porque, como eu disse agora há pouco, o YouTube parece que vai desmonetizar os canais Kids e aí a água no chope vai ser grande. Chupa que a cana é doce, meu filho. Ou quem sabe Felipe Neto quer um bom contrato com a TV Globo para fazer as suas produções? Ora, talvez o tipo de conteúdo dele, inclusive tentando dar pitaco na educação do seu filho, se aproximando de uma militância como essa, deve ser o caminho mais adequado, não é não? Pra finalizar, o MBL também se pronunciou sobre essa polêmica toda através do Renan Santos. Basicamente, ele fez uma análise sobre a ação política feita pelo Felipe Neto de uma forma interessante. O Renan explicou o seu ponto de vista sobre essa ação que foi feita pelo YouTube. Vamos ver? Então roda. O que o Crivella fez foi a mitada pela mitada e a gente tá assistindo a morte da mitada. E a gente tá assistindo também o renascimento da lacrada através de novas figuras. Em especial ele, Felipe Neto. Porque o Felipe Neto entrou na história primeiro protestando, primeiro lacrando, e ele estava tendo resultados, né, no Twitter expressivos quando ele começou a fazer isso. De forma muito inteligente, ele falou, já sei o que eu vou fazer. Ele comprou 14 mil livros e mandou distribuí-los. Ele distribuiu, ele também colocou num pacotezinho ali preto e tal, fez essa campanha em cima, distribuiu os livros, aí teve manifestação por liberdade de expressão, manifestação LGBT, teve beijaço gay, e o Felipe Neto foi o símbolo maior desse processo todo. E é a primeira vez que a gente vê o Felipe Neto fazendo uma ação política concreta, né? Mais do que opinar, porque muita gente opina, ele também já opina há muito tempo em redes sociais, já falou muita merda, falou algumas coisas com sentido já algumas vezes, mas já vi ele falar muita bosta, já vi se equivocar várias vezes, mas essa aqui é a primeira vez onde o Felipe Neto faz, vamos dizer assim, uma ação política com começo, meio, fim, de forma inteligente e defendendo algo correto, né? E ele foi premiado por isso. Qual foi o principal prêmio dele? Você olha os likes dele no Twitter, né? Os números são muito expressivos. São números de candidato a presidente da República, né? E aí eu começo a colocar o Felipe Neto no radar como um agente político, sim. Algo que talvez ele já almejasse ser antes, mas nunca foi levado a sério. Eu já vi ele apanhando, por exemplo, no YouTube, de youtubers bem menores do que ele, como é o caso do Nando Moura, que dá uma porrada e tal, e que tem um público mais engajado, e o Felipe Neto nunca teve um público muito engajado, era criança. Mas duas coisas acontecem. Essas milhões de crianças que ele fala, crescem. Eles crescem e compartilham em certa medida dos valores que o Felipe Neto compartilhou e ajudou a colocar na cabeça deles também como um influencer, né, como um formador de opinião. E dois, porque ele soube jogar agora com essa
moral lacradora, né? Mas assim, eu não tô aqui julgando ele de forma negativa. O caso do Crivella, o Crivella estava errado. Só que ele soube jogar de uma maneira onde ele criou uma porta de saída para a esquerda bacana. Porque se fosse qualquer lacrador mais partidarizado, mais Lula livre, não teria dado certo a ação. E o Felipe Neto, como é um cara que não tá tão vinculado ao lulismo ou psolismo de forma tão explícita, de forma tão clara, né? Ele é visto como um youtuber, ele é visto como um agente de redes sociais, ele conseguiu fazer uma ação política de esquerda bem sucedida, né? E parabéns para ele. Estamos vendo a chegada agora, se ele resolver entrar no jogo político, veja só, nesse caso da Amazônia, ele mandou mal, ele falou lá que ia parar a franquia de coxinha dele, porque ele vai testar ser vegetariano e tal, né? Ele foi se atropelando, mas ele tá tentando claramente procurar um caminho, e se ele conseguir acertar a mão e entrar no jogo, é um baita de um player, e isso pode representar, preste atenção você que tá vendo, isso pode representar o começo de uma linha nova para a esquerda brasileira, né? Uma linha dessa centro-esquerda mais progressista, não tão lulista, né? Onde influencers novos, independente da estrutura hierárquica do lulismo, comecem a formar a opinião das pessoas e comecem a trazer para a esquerda, que vem sendo surrada no debate público, uma certa esperança, né? Vendo essa análise, é algo para ser pensado. Será que em um futuro próximo veremos o Felipe Neto entrando de vez para a política? O que podemos ver é que a cada ano que passa, o youtuber fica cada vez mais por dentro de assuntos envolvendo o governo, né? Seria essa uma futura pretensão do youtuber? O que você aí acha? Bom, em todo caso, apesar das recentes ações terem dado super certo, o youtuber acordou tendo seu nome no topo dos Trending Topics, porém de forma negativa, já que a campanha era a hashtag Paz contra Felipe Neto. O youtuber comentou a hashtag e afirmou que o portal UOL provou que a hashtag foi criada por deputados do PSL. Procurado pelo UOL, o PSL disse que iria processar todo mundo caso o veículo publicasse matéria que os linkasse com o uso de bots para atacar a minha reputação. O UOL provou que a tag nasceu pelos deputados do PSL organizado. Porém, ao clicar na notícia, a matéria diz basicamente o seguinte: Felipe Neto culpa PSL por hashtag que lidera Twitter e divide internautas. E ao ler, o UOL coloca o seguinte tweet do YouTube: fui ver as hashtags que o PSL criou pra me atacar e colocou bots pra impulsionar, mas só tinha tweets de pessoas do meu lado. Bots não conseguem vencer o povo, PSL. Na próxima, tentem com mais força. Vocês são fracos. Ou seja, o Felipe Neto disse que o UOL provou que a tag nasceu pelos deputados do PSL e o UOL diz que o Felipe Neto culpou o PSL pela hashtag. De qualquer forma, a hashtag tomou conta do Twitter e deu origem a uma nova campanha, a hashtag Felipe Neto Lixo. A treta continua a todo vapor e o que fica agora é a pergunta: será que o Felipe Neto se tornará político? Bom, deputados do PSL já começaram a tratá-lo como parte da oposição. Resta agora esperarmos para ver o que o youtuber está aguardando para este futuro. Mas agora é com você aí, meu bebezinho. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York... Sai, bicho! A edição do New York 30 vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!